Deu certo. Bom dia, bonitas do YouTube. Hoje estamos aqui, domingo, dia 21 de setembro. Vamos ler Os Ferreiros, a Revolução daqueles que constroem um novo mundo. Vou pedir para você pegar a sua Bíblia. Hoje a nossa leitura está em 1 Samuel 13, 19 a 22, é a leitura que a gente vai fazer, mas no livro, a indicação do bispo é Isaías 61, 4. É Isaías 61, 4, vou pedir para você ler depois na sua casa com a sua Bíblia. E a gente vai ler agora 1 Samuel 13, de 19 a 22. Já abra sua Bíblia, enquanto isso, vamos fazer uma oração inicial para agradecer o encontro de ontem, o encontro presencial que nós tivemos no CN Office, com muitas mulheres da Devocional. Agradecer também por este dia que o Senhor preparou, um dia tão lindo que Ele nos preparou, com mulheres do Brasil e do mundo inteiro. Então, Senhor, muito obrigada, Paizinho, por tudo que o Senhor tem preparado na nossa vida. Obrigada, Jesus, por tudo que o Senhor nos concede de aprendizado, porque nada, absolutamente nada sai do teu controle, Senhor. A nossa vida está em tuas mãos, Paizinho. Obrigada por este encontro, onde temos mais de 80 mulheres reunidas, e obrigada por todas aquelas que ainda irão assistir no YouTube. Obrigada, Senhor, porque o Senhor concede aquilo que o nosso coração deseja, mas o Senhor, em primeiro lugar, concede aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigada por este dia, obrigada pela vida da pastora Leia, obrigada pela vida da Eneida, Senhor. Proteja a Eneida, a família dela e os filhos dela, que seja um domingo de muita celebração pela vida do Arthur, pela vida de todos eles, Pai. Obrigada pela vida de todos que estão aqui presentes. Nós glorificamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, então. 1 Samuel 13, de 19 a 22. Ora, não havia ferreiro ao longo de toda a terra de Israel, pois os filisteus diziam, para que os hebreus não façam para si espadas ou lanças? Mas todos os israelitas desciam até os filisteus para afiar, cada qual o seu arado, a sua relha, e o seu machado, e o seu enxadão. Contudo, eles tinham uma lima para os enxadões, e para as relhas, e para as forquilhas, e para os machados, e para afiar os aguilhões. Assim sucedeu que, no dia da batalha, não havia espada, nem lança na mão de qualquer um do povo que estava com Saul e Jonatas. Porém, havia com Saul e com Jonatas o seu filho. Pastora? Bom dia, bonitas! Bom dia, Mari! Bom Obrigada. Dia. Pastora, cadê a Eneida? A Eneida foi passear com a família em Corumbá, celebrar a vida. E hoje Mari está aí, substituindo a Eneida e fazendo... Porque lá na área de que a Eneida está, talvez não tivesse sinal de internet, ela ficou com receio de arriscar, e aí ela escalou a Mari, que faz de um jeito tão doce, né? Também, né? Nosso time é uma benção, né? Esses dias a gente estava gravando um vídeo. Carolina é muito engraçada. Ela é extremamente detalhista. E aí, Juliana falou uma frase que eu achei tão interessante. Ela falou assim: gente, nosso time é impecável. Meu Deus, a gente só tem as melhores. É mesmo, a gente só tem as melhores. Nosso time é impecável, é maravilhoso. Que bom que você está aqui, porque você faz parte desse time de gente impecável, maravilhoso, que faz aquilo para o reino com tanta diligência, com tanto carinho. E hoje eu quero liberar sobre a sua vida uma bênção, porque ontem foi bênção demais. Eu quero agradecer a você que conseguiu estar lá com a gente. Muita gente não conseguiu estar porque tinham eventos de família, já tinham compromisso. E nós juntamos lá um grupo significativo de mulheres para a gente poder entender que a gente, na jornada da devocional, a gente precisa entender o poder de sermos testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Para quem não pôde estar lá ontem, esse foi o nosso texto
de Atos 1:8. Foi o texto que a gente esteve pensando, falando e desafiando cada uma de nós a botar a boca no trombone. Ai, não sei tocar trombone. Bota a boca que Deus vai fazer você soprar e vai sair som. A gente precisa fazer o som do céu, bonita, ecoar sobre toda a terra. Hoje nós temos aqui mais de 65 mulheres reunidas e o Brasil representado. Já pensou fazer todo mundo fazer o que Lili fez? Pegar o seu celular, fazer um vídeo declarando uma palavra específica? Vez por outras eu vejo a Lucy fazendo isso, deixando uma palavra, uma mensagem. Ô, gente, isso é tão especial, saber que Keila, né, fez parte lá da live, da pastora, esteve junto. Keila vira e mexe e coloca lá o que ela leu na devocional. Ô, gente, a gente tem uma inspiração. Use esse livro, faz como a Keila faz. Ela pega o livro, ela fala aquilo que é significativo para o coração dela. Você não precisa inventar a roda já foi inventada. É só você dizer, a roda para mim significa o que me facilita a vida. E eu agradeço a Deus pela roda. É só isso. Ai, pastora, mas eu tenho vergonha. Não é vergonha o nome disso, é roubo. Você está sendo roubada por você não declarar aquilo que Deus tem feito com a sua voz. E ontem a gente foi pressionada por Deus para a gente poder tomar posição. Mas antes da gente poder fazer esse ato profético, de entregar o nosso coração, a nossa descendência na cruz, cada uma teve a oportunidade de, em 2 minutos, falar sobre um testemunho. Aí as bonitas reclamaram que era pouco tempo, depois reclamaram que não querem falar, agora vai entender esse povo. E eu quero abençoar a sua vida para você hoje, abençoar alguém com aquilo que Deus fez na sua vida, uma superação. E que Deus seja a pauta de todo lugar que você vá. Que você seja testemunha, bonita, por onde você for. E aquilo que eu falei ontem, Jesus nos ensinou, ser testemunha de quê? Ser testemunha de Deus. E falar o que Jesus disse. Eu falo e eu faço aquilo que eu vi o meu pai fazer. Então, que você veja o Deus Pai fazendo coisas na sua vida e que você tenha esse conteúdo para entregar para o mundo. Que os livros que estão aí engavetados venham para fora. Que esses conteúdos que são gerados dentro de você, você pensa assim, não, gente, se eu fosse um dia falar na internet, eu falaria isso. Pronto, já chegou. Agora é a sua hora. Pastora, mas eu vou falar o quê? Fala sobre o que Deus tem feito, fala sobre esse livro, fala sobre uma situação que você viveu na sua casa, uma coisa simples, mas fale, porque tem pessoas esperando você. Amém? Vamos ler o texto de Ferreiro? Quero mostrar primeiro um recurso tão nobre que eu trouxe hoje para você. Olha aqui, o que eu trouxe para você hoje de recurso. A espada de trabalho, simbólica do trabalho do meu marido. Meu marido é militar da Marinha, e essa espada é uma espada de verdade, é uma espada de aço, e que faz parte de um cerimonial. Cadê a bonita da Marinha que eu conheci ontem? Se vocês estiverem aí, bota aí um emojizinho para eu ver que você está aí. Ontem conheci 3 mulheres militares da Marinha que estavam lá no nosso presencial, e elas vão entender o sentido dessa espadinha aqui. E hoje eu quero falar sobre você, que você é, que nós somos ferreiras, aquelas que afiam espadas. Bora lá. Todo mundo já sabe que a gente conduz o nosso devocional baseado nesse livro, e a gente já fez tudo isso aqui desde o dia 1º de janeiro, e ainda falta tudo isso aqui. Hoje, gente, amanhã a primavera chega, amanhã é uma nova estação no mundo, e é também Deus declarando que nós estamos adentrando um novo tempo. Então, o texto daqui fala assim, depois o Senhor mostrou-me 4 artesãos. Eu perguntei, o que eles vêm fazer? Ele respondeu, estes são os chifres que dispersaram Judá a ponto de ninguém sequer conseguir levantar a cabeça. Mas os artesãos vieram aterrorizar e quebrar esses chifres das nações que se levantaram contra o povo de Judá para dispersá-los. Zacarias 1, de 8 a 21, é o texto que eu acabei de ler, sugerido nesse devocional pelo bispo J.B. Carvalho. Os ferreiros, a revolução daqueles que constroem um novo mundo.
Em Zacarias, nesse texto que a gente acabou de ler, vemos uma imagem poderosa. Deus diante de forças que dispersaram e humilhavam o seu povo. Ele levantou ferreiros, artesãos espirituais, pessoas com a capacidade de moldar, transformar e construir novas realidades. Esses ferreiros não são apenas artífices do metal, são modeladores do mundo, portadores da palavra de Deus que usam fogo e martelo para moldar circunstâncias e enfrentar forças que querem destruir quem? O povo de Deus. É uma convocação bonita para que para que, como eles, a gente também seja forjado no novo mundo, transformando os ambientes com as ferramentas que Deus colocar na tua mão. Nós, os ferreiros, temos um papel revolucionário. Nós somos os agentes da mudança em um mundo que busca nos limitar. Deus nos capacita com criatividade, excelência e um coração quebrantado. Eles têm a capacidade de criar, dar vida, ideias e transformar as ruínas em lugares de esperança e crescimento. Não se trata apenas de habilidades técnicas bonitas, mas também de uma postura de fé em que, ao invés de confortar, transforma. Cada cristão é chamado para ser um desses ferreiros. Cada uma de nós, nessa manhã do dia 21 de setembro, estamos sendo chamadas para sermos ferreiros, para exercer o nosso dom com excelência, para dedicar as nossas ações como adoração ao nosso Deus. A nossa criatividade e integridade se tornam testemunhos vivos. Olha aí a palavra, olha aí Deus confirmando, que impactam o mundo e glorificam a Deus. Assim, Deus me envia com propósito. Deus está enviando você com propósito. Qual o propósito? Redimir, construir e restaurar. Ao nos posicionarmos como ferreiros em nossa sociedade, seja nas artes, na economia, na educação ou na mídia, estamos respondendo ao chamado para sermos embaixadores do Rei, levando a sua sabedoria, luz e verdade aos lugares mais escuros. Que possamos, nessa manhã bonita, viver como os artifícios divinos, conscientes de que o que fazemos reflete o caráter de Deus, moldando não apenas a nossa vida, mas a de todos que estão ao nosso redor. Deixa eu te contar uma experiência bem especial que eu tive com esse atributo, com essa profissão. A primeira viagem internacional que a Sofia fez com a gente, que a gente se organizou para fazer, foi para a Espanha, porque eu queria muito pisar com ela no primeiro lugar do mundo que a gente pudesse pisar, ela pudesse saber as origens do nosso nome. O meu nome é Castela e eu pesquisei e vi que na Espanha existia uma aldeia que iniciou o meu sobrenome. E eu queria entregar esse conteúdo à Sofia muito cedo. E nessa viagem, a gente também celebrou o 2º aninho de Sofia, num campo missionário com amigos pastores que estão na Espanha até hoje, e a gente ali declarou que a vida da Sofia seria realmente um lugar de nações. E a Sofia é das nações, e eu quero liberar que seus filhos também, que você também pisará em lugares. E quando a gente foi para esse lugar na Espanha, eu fiz questão de fazer um roteiro junto com meu marido, que a gente pudesse pisar nas origens. E nós fomos numa aldeia chamada Castilho. Castilho era uma aldeia, um lugar onde os castelas nasceram em toda a derivação. Castelo, Castilho, Castelo Branco, Castela, Castelo, várias palavras e sobrenomes que vieram dessa aldeia. E a gente esteve em Toledo. Se um dia você planejar uma viagem à Espanha, eu sugiro que você vá a Toledo. Toledo fica num lugar alto, fica num lugar em que a gente tem que subir com ônibus para ver a cidade. É muito bonita a visão de lá. E lá nós visitamos um lugar onde se afia espadas. Maria Alice está ali falando com a cabeça que já esteve lá também. E lá, gente, eu fiquei tão impactada de ver como que se afiava espadas no tempo medieval, que a gente fez um roteiro de uma visitação em que se mostrava como que se fazia do nada uma espada.
E eu fiquei muito mexida, muito impactada de ver que de um ferro improvável, aqueles artesãos, aqueles artifícios trazia uma temperatura tão alta em cima daquele ferro que eles iam martelando até que aquela coisa tão rígida, tão forte, pudesse ser moldada. E ali, naquele movimento, e né, as pessoas que estavam ali mostrando para a gente como se fazia, tinha uma habilidade muito especial, tinha todo um acessório de uso, e a gente assistindo como que de um ferro improvável se nascia espadas com essa riqueza de detalhes que eu estou te mostrando aqui. Você não tem ideia do poder que você tem com as suas palavras. Quando você pega uma palavra rude, uma palavra dura, e você bota no fogo do Espírito, e o Senhor esmiuça, o Senhor martela até que ele faça uma obra de arte. Sabe o que Deus está chamando a gente para ser hoje? Ferreiras. Aquelas que revolucionam e constroem um novo mundo. Que não fica mimizenta porque ouviu uma palavra dura. Que não ficou mimizenta e trazendo para si uma palavra que nem te pertence. A partir de hoje, a dureza, a rigidez tem um lugar que é debaixo do seu martelo, que é dentro daquele lugar que tem uma temperatura tão alta a ponto de amolecer. Ô, gente, você já parou para pensar como é que tem que ser uma temperatura de um lugar que precisa ter uma ação tão forte a ponto do ferro amolecer? Pois é, eu tive essa oportunidade dada pelo nosso Deus de ver em Toledo, na Espanha, como que as pessoas faziam para afiar as suas espadas para irem para a guerra. Sabe o que Deus está nos dizendo nessa manhã? Ele está chamando pessoas como eu e você, para a gente pegar aquilo que é rígido, aquilo que é duro, aquilo que parece improvável, e a gente lançar no fogo do Espírito, e você receber o martelo para esmiuçar, para você poder martelar e modelar um novo contexto, especialmente na sua casa. Eu fiquei muito mexida a primeira vez que eu li esse texto de 1 Samuel, que a Mari leu, de 1 Samuel 13, e eu li e reli várias vezes, ele não me sai da cabeça, porque esse texto diz que naquele tempo da guerra, do tempo em que Davi estava ali tentando guerrear, eles tinham dificuldade de achar ferreiros. Só tinha ferreiros no campo do inimigo. Só tinha gente para afiar a espada nos filisteus. Não tinha dentro do arraial de Deus nenhum homem, nenhuma habilidade, nenhum artesão que pudesse afiar as lanças. Gente, no dia que eu li esse texto, eu pensei assim, eu vou ser essa pessoa que vou afiar todas as espadinhas que vierem na minha mão. E eu tomei uma decisão de afiar as espadas que vierem na minha mão em forma de crianças. Porque as crianças são como espadas afiadas. São como aquelas que vão destruir o inimigo com palavras, com jeito, com personalidade, às vezes com a inocência, com a ingenuidade. E eu quero te chamar para a responsabilidade, bonitas, de trazer para fora, de trazer para o nosso arraial a habilidade que você vai ter e vai ensinar as mulheres de como é que você pega uma palavra dura, uma palavra rude e fala assim, aquela palavra ficou ecoando dentro do meu espírito por anos. Até que um dia eu entendi que era só eu entregar ao Espírito e com o fogo do Espírito ele amolecer e com o martelo eu martelei até tornar uma obra de arte e uma obra e uma ferramenta da minha guerra. Você já imaginou você poder pegar aquilo que está rígido, pesado, que está sem forma, e você entregar ao fogo do Espírito e ele poder modelar como massinha? Ô, gente, o ferro, ele fica numa experiência, numa ação tão forte dentro do fogo, numa fornalha, que ele parece que fica líquido,
até que as pessoas vão dando a forma ali e aquele ferreiro vai dando a forma de como ele quer que coloque, como que ele quer que faça, e de repente, do nada, nada, né? Ele fez aquilo acontecer. Ele traz a espada para ser isso. Ô, gente, deixa eu mostrar para você que coisa mais maravilhosa, os detalhes dessa espada. E olha, ela é de verdade, ó. Você não brinca comigo, não, bonita. Olha aqui, é afiada, gente. Você não tem uma espada em casa, não? Então eu quero te incentivar a comprar uma de brinquedo, que eu tenho várias de brinquedo, que eu não posso levar isso para as crianças, mas de brinquedo eu posso. Olha aqui, a riqueza de detalhes que tem nessa espada aqui. Essa espada, ela tem uma função. Aqui, para o meu marido, foi uma função simbólica de trazer vários significados. Ó, acabei de desembainhar a espada. Se você não sabe o que era, ó, é tirar daqui e colocar de volta. Ó. Olha aqui. E aí tem uma caixinha, e aqui tem um lugar de fechar. Fechei, abri. Isso daqui um dia era um ferro sem valor, um ferro sem utilidade. E hoje, olha aqui, eu posso te mostrar como ele é, com riqueza de detalhes que ele traz. Gente, os guerreiros, quando eles iam para a guerra, eles tinham a habilidade e também o hábito de mostrar a espada, a riqueza de detalhes de sua espada, porque isso falava sobre ele. Ter uma espada e ter essa clareza que a espada ia matar o inimigo e que ele ia fazer aquilo porque ele afiava a espada dele, é o que eu e você estamos sendo chamados para essa manhã para fazer. Eu quero que você pegue aí na sua mente qual foi o último conteúdo duro que você teve, qual foi o último conteúdo rígido, pesado, porque hoje Deus está dizendo assim, tudo isso eu posso transformar naquela temperatura absurda dentro da fornalha, na tua dureza, na dureza do coração, na dureza das palavras que você recebeu, eu posso transformar no que eu quiser. E hoje eu quero transformar em espadas. Eu quero te dizer que você e eu estamos sendo chamadas para sermos as ferreiras desse tempo. Você já imaginou pegarmos todas as palavras duras que esse governo tem liberado, que as pessoas que você lida para esse tempo têm falado, e de repente você pega tudo isso e transforma em obra de arte? Em você ser uma artesã do reino, de você trazer sobre uma realidade que ninguém mais pode fazer, que você é única no seu arraial, em poder ter a habilidade de pegar a palavra dura e transformar em ferramenta para você destruir o inimigo. Ô, gente, a gente não tem noção do que é isso, não. A gente não tem noção do que é, não. Sabe por quê? A gente perde tempo demais olhando o ferro, olhando o peso, olhando se é duro, se é mole, se está grande, se está pequeno. Gente, não tem tempo para isso. O ano está acabando. O 2025 já está aí às portas para a gente dar adeus. E você está presa nessa palavra dura que você recebeu? Não vai estar, porque eu não vou deixar. A palavra está nos dizendo assim, bonitas, no nosso arraial está faltando você. Tem um monte de guerra que não está sendo vencida porque você não se colocou ainda no seu lugar. E aí, no arraial do inimigo, tem um monte. Gente, é exatamente essa sensação que eu tenho quando eu encontro mulheres como você, que dizem que tem vergonha de falar, que você não tem conteúdo para poder abrir o seu Instagram e poder publicar, poder trazer público e não lá fechado, para você declarar. Eu tenho a impressão que no arraial do inimigo tem muito mais ferreiro usando esse tipo de ferramenta do que o nosso. E as nossas crianças, gente, não estão acessando, meu Deus. Não estão sabendo o que é pegar uma espada, o que é pegar a espada do Espírito. Sabe o que é a tradução de espada? A espada do Espírito? A palavra. A palavra que é a espada. E se você não usa a sua palavra, a sua pequena espadinha, você deixa de enfiar no inimigo, destruir o inimigo, e como Davi destruiu o gigante. E eu quero abençoar a sua vida. Abençoar para que você tenha a clareza de que aquilo que chegar na tua vida até hoje, você colocar na sua mão, entregar ao Espírito Santo e ele botar na fornalha, e ele colocar no fogo do Espírito e transformar aquilo que era duro e rígido em algo modelado, em algo modelável, aquilo que vai trazer um novo contexto.
Ontem, na nossa devocional presencial, nós falamos sobre o poder de entregar os nossos filhos para as nações. Mas o conteúdo que a gente precisa dar para os nossos filhos está dentro de você. Não está na igreja. Quando você se arruma e fica orando para o teu filho ir para a igreja, não está só lá. Está em ele poder pegar o que ele está vendo na teoria e ver a prática, que se casam, que você não tem vida dupla, que você não tem uma vida bacaninha na igreja e uma vida de chata, de rabugenta dentro de casa, não. Você tem o conteúdo que vai te modelar para que na prática você saiba o que fazer, para que na prática você entregue aquilo que é a verdade sobre a sua vida. Pastora, parece que quando eu chego em casa, parece que eu fico nervosa, parece que eu fico tensa, irritadiça. Ô, gente, percebeu isso? Ora, pede para que o Senhor traga para fora um lugar de leveza, de delicadeza. Olha, teve uma época na minha vida, eu vou te contar isso para a gente fechar a palavra de hoje. Eu estou aqui me lembrando, nem sabia que eu ia te contar isso. Eu tenho uma amiga muito querida, a pastora Gláucia, que ela tem assim os insights de sabedoria assim, fora do comum. E a gente é daquelas amigas que se encontram para a gente rir de texto bíblico. Um dia eu te conto o que a gente riu de chorar quando a gente viu os discípulos dormindo numa hora que devia estar acordado. Outro dia eu te conto. Mas um dia ela falou assim, amiga, eu estou orando por um negócio que eu nem sei se existe. Vê aí, se você acha o quê, amiga? Que tu é lúdica. Eu estou orando para que Deus me dê uma unção da abelha. Amiga, porque eu estou tão amarga, eu estou tão assim, ruim, eu preciso da unção da abelha, amiga. Eu pesquisei. A abelha, ela pega toda aquela movimentação dentro lá da colmeia e ela transforma, amiga, em mel. Eu quero ser essa, amiga. Eu quero isso. É como que faz? Vamos orar aqui agora. E a gente, nos nossos cafés de conversa, a gente orava. E a gente ficou, gente, anos e anos, só eu e ela inventando uma unção da abelha. A unção daquelas que trazem leveza e que trazem o mel nas palavras. Porque ela, como eu, e talvez você também se identifique, pessoas muito práticas, elas não têm uma habilidade tão boa com palavras afinadas, porque ela quer que a coisa aconteça. E muitas vezes essas palavras, para nós que falamos, parece tão boba, mas que chega na outra pessoa e aquilo é como um ferrão, machuca. E a minha mãe chamava muito a minha atenção a respeito disso, a vida inteira. E aí eu descobri com a minha amiga pastora Gláucia que a gente ia orar por anos sobre a unção da abelha. Eu não sei, talvez você tenha aí um outro tipo de unção que você criou. Pensa assim, meu Deus, deve existir, não deve, amiga? Um negócio desse? Fala aí, bonitas. Uma unção da abelha? Eu quero liberar sobre a sua vida. A unção da abelha, a unção do ferreiro, a unção da sabedoria, a unção do artesão, de você poder, mesmo com a leveza e com a doçura das suas palavras, você trazer aquilo que é rígido para aquilo que é doce. Aquilo que não tinha forma, para trazer e modelar, para que haja um formato. Deixa eu te dizer para quê? Para a gente vencer as guerras. As espadas não eram usadas para cada um fazer o que bem queria, não. As espadas se juntavam. Imagina hoje a gente poder olhar aqui juntas a reunião de espadas que temos e saber que nós somos ferreiras, declarando no arraial do inimigo que nós venceremos todas as batalhas. A espada que nós vamos modelar não é para você poder botar de enfeite na tua casa. Não é para você lutar sozinha. É para você lutar em guerra, em bando, em grupo, para a gente poder entrar no arraial do inimigo, todo mundo junto, e a gente dizer, vamos saquear vocês. E a gente já sabe, né? Como o bispo sempre fala, a gente já sabe o final dessa história. Então, com essa espada aqui, com essa imagem que eu quero que você guarde para o dia de hoje, eu quero te fazer uma convocação. Bora se juntar comigo? Bora se juntar aqui junto com o meu discipulado de 21 palavras liberadas. Hoje é a última palavra. Ô, gente, quem está na jornada se prepara para uma movimentação especial que a Juliana trouxe para nós. Vocês lembram aquela imagem que eu ganhei da Juliana e que eu associei às flores que eu ganhei? Que Jesus está sentadinho. Deixa eu tentar pegar ele aqui. Não quero dar spoiler não, mas já estou dando, ó. Quero mostrar para você, porque você vai se lembrar disso. Tá vendo essa imagem aqui?
Você não pode perder a jornada de hoje, porque a gente guardou a melhor parte para agora. Você vai agora vivenciar um tempo de palavras de bênção sobre a sua vida. E eu quero te falar, essas palavras todas que você tem recebido, Deus vai te pedir conta. Você pensa aí que só está aí comendo e engordando? Não. Você vai precisar derramar em um ministério, em um grupo, na sua família, nos seus filhos, no seu marido. Você vai declarar diante de Deus que aquilo que você tem recebido não vai ser para a sua derrota. Vai ser transformado para que você traga uma utilidade para a gente derrotar o inimigo nessa manhã. Amém? Quero te convidar a orar comigo e declarar o que tem sido duro para você, bonita. Aí, pastora, está tão duro pensar que essa vivência que eu estou tendo no meu casamento está me deixando tão endurecida, tão sem fé. Eu quero te fazer um convite. Vem ser ferreira comigo, trazer o conteúdo duro, rígido, para a gente poder dar na mão do nosso Deus e ele queimar numa temperatura máxima do que ele pode, para que a gente possa, junto com ele, no martelo, a gente martelar, até esmiuçar, até forjar um novo conteúdo. Vem comigo, sai desse lugar da mimiseira, desse lugar de menina, de guardar aquilo que nem é seu. Você sabe que aquela palavra ou aquela circunstância não lhe cabe. Deus tem uma opinião a seu respeito. E é sobre ela que você vai vencer os inimigos. E é sobre ela que você vai se juntar a exércitos de pessoas que, como você, não quer perder tempo. E eu quero te convidar para você poder se colocar diante de Deus como testemunhas vivas daquilo que Deus tem feito para você. Quero te convidar nessa manhã, no último dia antes da primavera, declarar sobre a sua vida que você hoje está sendo chamada para a responsabilidade de sermos ferreiros. Amém? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigada. A gente nem tem habilidade. Quando eu li esse texto pela primeira vez e falei, não, isso não é para mim, Senhor. Eu não tenho habilidade artesã. Eu nunca fui boa em desenho, eu nunca fui boa em detalhes, eu nunca fui boa em manuais. Quando eu li esse texto de Samuel 13, e eu vi que no arraial de Israel faltavam aqueles que iriam se colocar diante do Senhor com a habilidade de serem ferreiros. Eu chorei, Senhor, e eu continuo chorando, de olhar para o nosso arraial e ver que tem tanta gente boa, habilidosa, tanto talento, Senhor, guardado, enterrado, engavetado. E nessa guerra de tantos argumentos que as crianças vivem, que os adolescentes e os jovens vivem, o nosso argumento ele é tão poderoso. Ele pode esmiuçar, Senhor, a dureza de tantas palavras. E nessa manhã eu quero chamar a atenção dessas mulheres nessa oração, Senhor. E declarar que o Senhor é aquele quem chama, é aquele quem prepara, é aquele quem traz a habilidade. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu falei, esse texto não é para mim, porque eu não sou essa pessoa. Até que eu olhei o nosso arraial e vi a carência, a escassez, o time reduzido de gente que não se colocava para afiar as espadas. E naquele dia, naquela leitura individual e solitária, eu me coloquei como ferreira de afiar as pequenas espadas, as espadinhas do reino, para poder declarar ao mundo e declarar o arraial do inimigo que nós estávamos prontos. Cada vez que eu piso no Ministério CN Kids, cada vez que eu estou com crianças, eu tenho a clareza de que esse chamado, ele não é só para mim, não é só para quem tem um ministério, é para qualquer um de nós que colocamos diante do Senhor as nossas habilidades e talentos em função do teu reino. É, sobretudo, Senhor, ter a habilidade de trazer as palavras duras que recebemos e entregar na tua mão, e o Senhor colocar no forno, e o teu espírito queimar com o teu fogo santo, a ponto daquela palavra rígida se transformar num líquido em que pode ser modelado para qualquer forma. E obrigada, porque nessa manhã o Senhor reuniu ferreiras, o Senhor reuniu pessoas que vão encaixar, se posicionar, entrar na escala daquelas equipes reduzidas do nosso reino
e dizer: eu tenho uma espada afiada que eu guardei todos esses anos e eu não posso mais deixar guardado. Às vezes pode ser um livro guardado, Senhor. Às vezes uma ideia. Às vezes, Senhor, uma possibilidade de servir em algum lugar. Às vezes sendo resposta dentro da casa. Às vezes por causa de uma ofensa, a decisão interna foi: a partir de hoje, nunca mais eu falo nada a esse respeito. E não é sobre isso, Deus. É sobre mulheres maduras que olham que aquilo que feriu pode ser transformado, Senhor, naquilo que o Senhor deseja como testemunho de vitória para outras mulheres se inspirarem e vencerem. Obrigada. O Senhor tem nos chamado para um tempo de testemunhar aquilo que vemos o Senhor fazer. E o Senhor tem feito tanto com a gente. Todas as manhãs, de segunda a sexta, 5:30 da manhã, acordando na madrugada. Sábado e domingo, nos feriados, 7h20, vindo aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem feito. E isso não é à toa. O Senhor está nos chamando. Mais de 800 mulheres para poder, ó Deus, tomarmos posição. Mais de 100 e tantas mulheres no ao vivo e todas aquelas que acessam depois no YouTube um conteúdo fresco para poder saber que vamos saquear o arraial do inimigo e sairmos vitoriosos. Obrigada pela bênção de poder me juntar a tantas ferreiras nessa manhã. Te adoramos, te engrandecemos, porque o Senhor trouxe sobre nós a bênção de entendermos o poder de sermos essas, que afiamos as espadas para poder vencermos o inimigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Amém, bonita do YouTube. Amém, bonita que está aqui. Hoje é domingo. Sabia que hoje é domingo? Acordou aí toda atordoada, nem sabe que dia é hoje? Deixa eu te dizer, hoje é domingo. Hoje é dia de você se arrumar, ir para a igreja, no presencial. Sai daí do online, para de preguiça, se arruma, fica linda. Bota aí aquela rasteirinha linda que tu tem. Bora botar uma roupinha linda. Bora botar um batom. Bora arrumar o cabelo e irmos adorar o nosso Deus. E na hora do louvor, eu quero te dar uma palavra, um negócio que a gente vai fazer. Só nós vamos saber. Na hora do louvor da tua igreja, quem não tem igreja, vai achar uma, perto da tua casa. Na hora do louvor, você vai ouvir as espadas se chocando. A minha, a sua e a de todo o exército da terra, declarando que o nosso Deus vive e que ele reina e que ele já venceu o nosso inimigo. Você vai ouvir o som das espadinhas. Ó, esse som de você entender que no seu louvor, que a palavra que você ouvir lá, vai ter o som do choque das espadas. Amém, sua bonita? Deus te abençoe, pelo povo do YouTube. Seja abençoada nesse dia 21 de setembro, abençoada e que você seja uma pessoa apostólica. Olha o que está escrito aqui no compartilhe para você poder ir embora. Ser apostólico é ver o modelo dos céus e trazer para a terra. Não é sobre o que você vê, é sobre o que o céu faz com aquilo que você tem na mão. Amém? Deus abençoe o seu dia, o seu 21 de setembro, que Deus possa te fazer com as habilidades necessárias para vencer o inimigo nesse tempo. Um beijo,